O Alerj Entrevista está de volta, recebendo hoje o deputado Luiz Paulo para falar sobre a crise financeira do Estado. Deputado, no bloco anterior, nós falávamos sobre a questão dos incentivos fiscais, né? Que o governo se comprometeu a fazer uma revisão desses incentivos para poder aumentar a arrecadação, né? É verdade, porque se nós estamos dando 9 bilhões e 300 por ano, 9 bilhões e 300 milhões por ano de incentivo, a proposta é que você reduza 10% desse valor. O governo não diz como, mas escreve na LDO, que quer em 2019 reduzir 1,5 bilhão e chegar lá em 21 com uma redução de 1,9 bilhão. Como ele não descreve metodologia nenhuma, isto é um blefe, porque até agora não se reduziu nada. Que é preciso saber que estudo está sendo feito, por exemplo, para escolher quem deve continuar com os benefícios ou não, né? Pois é, mas para fazer esse estudo precisa ser uma metodologia. Como na LDO eles não explicitam metodologia nenhuma, eu só posso achar que a metodologia chama-se a metodologia do chutômetro. Associado a isso, olha só, 9 bilhões e 300 de ICMS. Associado a isso, tem a questão do combate à sonegação, que está ligado diretamente às isenções e à carga tributária. Porque uma das medidas do regime de recuperação fiscal é aumentar a carga tributária. Quando se aumenta a carga tributária, você alimenta a sonegação. Aí você aumenta mais, perde mais na sonegação. E quando gera incentivo fiscal a rodo, como se gerou, são duas empresas. Uma tem uma alíquota de ICMS, por exemplo, de 2%. E a outra tem de 18%. Essa aqui, que tem 18%, vai querer arrumar um meio de pagamento. Pegar né? menos. E muitas dessas que tem 2% são empresas fantasmas. Só se já aliviar o pagamento de tributos. Então tem sonegação de ambos os lados, se retroalimentando e fazendo a carga tributária aumentar. Então, carga tributária, isenção e sonegação não podem ser analisados separadamente. E mais grave ainda, tinha que ter um plano de desenvolvimento estratégico. Que vocação nós vamos procurar? Porque se nós vamos, como deveríamos fazer, nos dedicarmos para abrir a nossa economia, e aí, pela excelência do número de universidades que temos, estaduais, federais e privadas aqui no nosso estado, a prioridade devia ser ciência e tecnologia. Mas é um governo que não tem prioridade nenhuma, nem no plano tem. Então, quais os incentivos que você vai tirar daqui? Todo mundo só sabe falar em petróleo e repetro. Petróleo, ele é, em determinado momento, céu, e no momento seguinte é um inferno. É porque esse momento agora que a população tem acompanhado a subida, né, do preço do barril de petróleo, pode passar uma falsa impressão de que isso é a salvação, né, da crise. Tem até já no inconsciente coletivo uma sigla pesada, a maldição do petróleo, né? Então, falta também nesse regime esse plano estratégico para saber para onde a gente vai caminhar. Aí você vê a área de ciência e tecnologia foi mutilada pelo governo. O governo fez um decreto em 28 de dezembro de 2016, tirando 30% dos 2% de direito constitucional que a FAPERJ tinha para investir em ciência e tecnologia. Que já era pouco. Que já era pouco. Acabamos de derrubar esse decreto agora no Tribunal de Justiça, que decretou a inconstitucionalidade do mesmo. Mas não satisfeitos, né, não investiram em 16, 17, fizeram botaram outro artigo na lei orçamentária de 18,
que eu também já lá atrás entrei. Estou aguardando o novo julgamento que não vai novamente ser decretado inconstitucional. Mas isso mostra um desprezo total para que se tenha um projeto de desenvolvimento para o Estado. Se você abandona a educação, se você abandona a universidade, se você abandona a ciência e tecnologia, você não tem futuro, porque você não pode pensar as finanças públicas dissociada de uma política de desenvolvimento, porque você vai arrecadar mais se você gerar mais emprego e gerar mais renda. É o círculo do sistema capitalista. Você tem consumo, se tem emprego, se tem renda. Se você não tem emprego e não tem renda, você não tem consumo. E se você não tem consumo, não tem arrecadação, né? Então, essas são algumas preocupações que nós estamos com esse plano de recuperação fiscal. E estamos verificando que não há um enfrentamento da questão, de fato, olhando para o futuro. O atual governador, por mais condescendente que eu queira ser, ele só pensa nos 100 milhões que vai entrar amanhã, porque tem que pagar um pedaço da folha, ou porque tem que pagar uma dívida que está incomodando, etc, etc. E as políticas públicas desabaram todas. Não são estruturantes, né? Não, nem podem ser, porque o Estado está sob intervenção na área econômica financeira por causa do regime de recuperação fiscal. Está sob intervenção na área de segurança pública. E o que sobra de estratégico na intervenção, como saúde e educação, ele não consegue nem investir os mínimos constitucionais. Vai ter seguramente suas contas novamente rejeitadas pelo tribunal. Esse julgamento deve ser segunda-feira, 26. Quando sai o voto do tribunal, se for pela rejeição, o Estado pode pedir vista. O tribunal tem que dar vista, eles apresentam a defesa. Então, 26 com 7, na semana seguinte, lá próximo do dia 1º de junho, essas contas estarão sendo julgadas pela rejeição e aí vem para a Assembleia para serem analisadas aqui também, para decidir o que vai fazer. Claro que eu já estou quase com o meu voto encaminhado pela rejeição. Eu estou trabalhando já independente do voto do próprio Tribunal de Contas do Estado. Então, eu acho que no novo governo, seja ele qual for, né, e o governo da União, o próximo presidente da República e o próximo governador do Estado vão ter que sentar e rever algumas metas, alguns conceitos desse plano de recuperação fiscal. Porque, por exemplo, plano de recuperação fiscal. Como é que você faz uma recuperação fiscal se você não tem uma estratégia de desenvolvimento? É igual se eu chegasse para você e você dissesse assim, eu estou desempregado. Aí eu digo, tá bem, vamos fazer aqui um acordo. Você vai ganhar mais, você vai comer menos, se vestir menos. Mas como? Se você está desempregado, não tem recuperação fiscal, se não tem acesso à renda. E a renda do Estado é um pouco isso. A renda do Estado, ela não vem do nada, ela não cai do céu. O que o Estado arrecada vem do bolso do cidadão. As pessoas dizem assim, não, quem paga o imposto são as empresas. Não, quem paga os impostos são os cidadãos. Por quê? Porque é ele que consome. E faz a economia tudo de imposto né? Tudo de imposto que a empresa paga repassa para o cidadão. E como o ICMS é um imposto injusto, porque ele é horizontal, quando eu digo assim, a alíquota do ICMS é 18%. É 18% para o cidadão que ganha 100 mil reais, para o cidadão que ganha 10 mil ou para o cidadão que ganha R$1.000. Então, a carga tributária mais alta, o peso maior, é em cima dos mais pobres, né? E, evidentemente, que com isso você dificulta uma política de desenvolvimento. E até a cobrança, né, deputado, desses impostos, muitas vezes o senhor e outros parlamentares falaram aqui na LERJ, por exemplo, em relação à sonegação fiscal,
que os grandes devedores não estão sendo também cobrados a contento, né? Com grandes dívidas com o Estado. Porque os grandes... Eu imagino a sonegação em cima de dados oficiais, de médias de Brasil, que aqui no Rio de Janeiro esteja, ninguém me desmente, nem a Fazenda, esteja próximo a 30% do que se arrecada de ICMS. Então, representa dizer que essa sonegação está na casa dos 10 bilhões de reais. Aí vamos admitir que a Fazenda descubra lá uma série de questões, algumas empresas grandes, de sonegação, como, por exemplo, pegar uma bem conhecida, a Petrobras. Aí faz a multa, etc., ela recorre, perde, perdeu tudo. Aí ela recorre para a Justiça. Aí ela tem à disposição dela um arsenal de grandes escritórios tributários que fica postergando. A dívida está escrita lá na dívida ativa, mas não recebe. Primeira instância, segunda instância no TJ, depois terceira instância no STJ, recurso e aí depois recurso em cima né? de recurso, e como o direito tributário é polêmico, pode ter também algum recurso ao Supremo Tribunal Federal, por causa da constitucionalidade. E as grandes empresas são as maiores devedoras e estão sempre protegidas pela lentidão do próprio judiciário. Por isso que também a nossa dívida ativa ela é imensa e o que tem de retorno é muito pequeno. Então, esses são problemas que têm que ser enfrentados, mas tudo isso de forma articulada. E o que eu vejo hoje no Estado, infelizmente, é uma máxima que se tinha no jogo de futebol, quando em time de pelada, quando não havia técnico, assim, juntava 11, um goleiro distribuía a camisa, e o lema era o seguinte: vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, esse é um governo do vamos que vamos. Mas vamos que vamos, mesmo que seja para o precipício, vamos que vamos. Então, é essa a grande dificuldade desse plano de recuperação fiscal, que, veja só, foi muito pouco discutido com a sociedade, foi muito pouco discutido aqui no parlamento. As pessoas não sabem o real impacto, né, de todas essas medidas. E até hoje, a maioria das pessoas desconhece as premissas desse plano de recuperação fiscal. Que algumas medidas impossíveis. Tinha lá um preceito de securitizar a dívida ativa. Esse preceito já foi para o lixo, além de ter assim, grandes dúvidas jurídicas sobre essa possibilidade. O que se tem para securitizar na dívida ativa são só aquela dívida que o devedor a reconheceu. Que ainda é possível se receber, né? Que é possível se receber. E o que tem dessa dívida ativa já não compensa fazer uma securitização. Porque na hora que der os descontos de valor fiscal, de fato ficar um valor muito pequenininho. Então, esse, por exemplo, é um tópico que já foi embora. E outras realidades já surgiram. Agora, o básico para mim é que não pode ter recuperação fiscal sem um plano estratégico de desenvolvimento. Senão o futuro vai ser ainda mais preocupante. Nós temos passado, presente e futuro. O passado é aprender as lições de tudo de negativo que se produziu, que hoje está acontecendo, inclusive, de combater a corrupção. O presente é essa realidade que a gente vive. Agora, a gente não pode vender o presente, a gente tem que pensar pelo menos 10 anos para frente. É verdade. Deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer a sua participação mais uma vez no Alerj Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.